Olá, produtores do espaço. Aqui quem fala é Ian Santos, host do projeto Geografando Podcast. E esse é o primeiro episódio do nosso projeto. Como já havia sido dito no Instagram, inclusive quem não segue, segue a gente lá, @Geografando Podcast. Esse episódio e os próximos 2 vão falar sobre algumas das nossas experiências na escola, no período de vestibular, na nossa entrada na faculdade e também discutindo sobre perspectivas e nossas atuações dentro da geografia, tanto no mercado de trabalho quanto no meio acadêmico. Lá no Instagram também a gente mostrou as pessoas que estão aqui nesse projeto, que são membros do projeto. E aí eu chamei esse pessoal hoje, e nos próximos episódios a gente já vão estar participando também, pra gente compartilhar ideias e também se apresentar para todo mundo que tá ouvindo, conhecer as pessoas que estão aqui dentro, conhecer nossas experiências e também a gente abrir espaço para outras discussões que vão ou podem vir aí nos próximos episódios. Queria chamar todo mundo aqui, a Carol, responsável pelo nosso roteiro e revisão também. Oi, gente. O Gabriel Cruz, inclusive um adendo, o Gabriel Rosenberg, que estava lá no episódio 0 apresentando comigo o projeto, não vai poder participar hoje, nem a Stephanie também, que cuida das nossas redes sociais, infelizmente, mas vão participar, eu espero, dos próximos episódios, com certeza. Então, Gabriel Cruz. Oi a todos. Milton Santos, responsável pela arte que vocês estão vendo, diagramação e outras coisinhas. Oi, gente, olá pra todos. Joab também faz parte da produção e do roteiro. Olá, gente, tudo bem? E Jean também, que faz parte da produção e do roteiro, como também da revisão. Olá, pessoal, beleza? Bem, nesse programa a gente vai focar nesse período de tempo que a gente passou entre o vestibular e a entrada da nossa entrada na faculdade. Como é que foi esse processo de estudo, como foi a nossa descoberta sobre a preferência do curso, como foram esses conflitos entre família, interesses, mercado de trabalho, enfim. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá. Bem, começando, eu posso falar que quando eu entrei no ensino médio, eu meio que já tinha algumas ideias e projetos do que eu queria seguir na faculdade. Eu não planejei entrar no ensino técnico, nem nada do tipo, porque eu, desde pequeno eu já queria entrar na universidade porque eu queria ser cientista, só que eu ainda não sabia, até ali no meio do fundamental, que tipo de ciência que eu queria produzir. Mas eu acabei descobrindo que, de certa forma, eu gostava de ensinar as pessoas. Esse foi o primeiro gatilho, assim, pra me aproximar mais da universidade. E depois eu descobri que eu gostava de pesquisar coisas, que eu gostava de acumular conteúdos e aglutinar esses conteúdos para transformar eles em ideias e argumentos. E aí eu descobri a geografia como uma ciência que me instigou a pesquisar mais sobre, me instigou a me descobrir enquanto acadêmico que eu sou e como eu sou hoje, né? Só que, contextualizando agora, falando a realidade, quando eu entrei no ensino médio, eu tive a oportunidade de estudar somente em colégios particulares, né? No meu ensino médio. Então a experiência estava muito mais ligada a essa questão tecnicista de focar só no vestibular e não se preparar para, por exemplo, ter algum tipo de senso crítico, sabe? Era basicamente isso também define a maior parte do ensino, tanto público quanto particular, na verdade. De te focar no Enem e acabou. Então, isso, quando eu entrei na faculdade, me dificultou porque, assim, eu entrei sem saber, basicamente, como pesquisar direito, sabe? Eu achava que pesquisa era muito mais divertido e pouco regrado, sabe? Então, isso foi uma dificuldade contextualizando para a escola que eu estudava. Nessa época, eu não tinha experiência com a faculdade, assim, com a universidade no geral. A minha tia, ela chegou a fazer, ela tem pós-doutorado hoje já em matemática, de linguagem, mas eu nunca tive esse contato direto, então eu não sabia. Eu ainda, de certa forma, estava num mundo meio que fantasioso de achar que era um tanto romântico ser cientista e ser universitário. Então, eu não sei como vocês eram na escola nesse primeiro período, assim, no primeiro ano. Eu acho que eu me identifico muito com esse teu processo, Ian. E principalmente em relação ao que tu falaste de estar um pouco distante dessa vida acadêmica, mas diferente de ti, dentro do meu ensino médio, eu não sabia o que eu queria fazer, na verdade. Eu sempre me preparei para o vestibular desde o primeiro ano. Eu passei pela fase do PRISE, então primeiro, segundo, meu terceiro ano foram preparações para o vestibular. E logo em seguida eu também fazia o Enem para os testes, mas nada
nada concreto assim na minha cabeça. Eu sabia de algumas coisas que eu gostava e a geografia foi a que eu tinha mais interesse. Era uma matéria que eu tinha muita facilidade dentro de sala de aula e eu mantinha muito contato com os professores de geografia mesmo. Então, para mim, era muito mais fácil e isso se tornou muito mais realidade dentro do que eu queria fazer. Tanto que todas as inscrições que eu fiz para vestibular foram para geografia. Mas a parte acadêmica, eu não tinha muita noção, assim. Eu me preparei para o vestibular. Só que ninguém me preparou para a vida acadêmica realmente. A minha linha segue parecida com o do Ian. Eu tinha essa visão de ser cientista porque eu tive muita inspiração do Carl Sagan, até da série Cosmos. Nessa época do ensino médio, eu cheguei a ler muito a respeito de ciência e divulgação científica também. Eu tinha essa visão que eu queria fazer faculdade e algo relacionado à ciência. Só que eu não tinha em mente a geografia ainda. Eu era mais voltado para o lado da química, da física e da biologia. A geografia mesmo foi aparecer na minha vida no segundo para o terceiro ano, quando eu tive contato com alguns estagiários de geografia da minha professora, e eles começaram a falar, dizer, mencionar a questão da cartografia, relacionar também as questões das categorias geográficas, e isso acabou me chamando a atenção. E a partir desse momento eu comecei a pesquisar bastante sobre a geografia. Desde sempre eu estudei em escola pública. Eu nunca tive um incentivo assim, em relação à pesquisa. Em algumas escolas ainda tem projetos que menciona essa questão de ciência, inovação, e na minha não tinha nenhum tipo de projeto, assim. Tanto que eu fui bem cru para a universidade, e a partir do momento que eu entrei, que eu fui saber o que era meio que a ciência, não aquilo mágico que eu tinha no ensino médio. Puxando até um pouco da fala do Joab, eu me identifico bastante. Eu sempre estudei em escola pública, então nunca tive esse contato direto assim com o que seria saber pesquisar as coisas, assim, da maneira mais científica possível. Mas eu não tinha em mente a geografia desde o início do meu ensino médio. Era mais uma ideia que ficava em stand-by, que se eu não conseguir, eu vou para geografia. Mas com o passar dos anos, entre o primeiro, segundo, aí fui amadurecendo essa ideia, eu vi que era uma possibilidade, eu me identificava, eu me sentia bem fazendo aquilo. No terceiro ano, foi quando eu pensei, ok, eu gosto disso, eu sinto que eu posso fazer, sinto que eu posso produzir isso. Também foi muito influência também dos meus professores, em cima das minhas ideias, que me fizeram com que eu quisesse esse curso. E também, eu não tinha a menor noção, era uma visão completamente fantasiosa, por assim dizer, da universidade. Eu não sabia o que era de fato. Sabia o que as pessoas me falavam, sabia que era difícil, sabia que era complicado, mas não tinha essa real noção do que seria estar na universidade. Bom, a minha trajetória, ela se assemelha muito com a do Ian e a da Carol. Eu passei todo o meu ensino médio em escola particular. Além disso, tenho mais identificação com a Carol, porque eu não sabia o que queria fazer. No entanto, eu só tinha em mente, comecei a ter mais em mente, chegando no segundo ano até o convênio, o terceiro ano, pensando em cursar psicologia e geografia, sendo as opções para federal. Para mais outras universidades, eu já tinha pensado em relações internacionais, comércio exterior e alguns cursos de tecnólogo, como também geoprocessamento, além de ter para comércio exterior. Com isso, realmente em muitos colégios isso é um modelo assim que só é direcionado e que enfia conteúdo goela abaixo apenas para fazer vestibular, principalmente foco para Enem, em que as escolas particulares e também as públicas se engrandecem com aprovações em universidades públicas, principalmente, já que são das universidades mais renomadas, não só pelo estado, mas também pelo país. E bom, minha trajetória foi, digamos, algo um pouco mais privilegiado, que ganhei algumas regalias vindo do colégio também, como conseguindo bolsa para aprimoramento na redação. Bom, eu vim da escola pública, assim como o Joab e o Milton, né?
esse ensino médio de escola pública. Foi um período bem difícil na minha escola, porque foi um período que ela entrou em reforma, né? Então, o ambiente das salas empoeirado, parte de ventilação era quase inexistente também, por estar em reforma, né? E às vezes não tinha aula. Poucas aulas tiveram durante o último ano, o terceiro ano. E assim, eu senti muita dificuldade em relação a fazer a prova do Enem, né? Sem ter tanta assistência por parte da escola. E de primeiro eu não passei, né? Foi em 2017. Eu não cheguei a passar no processo seletivo de 2017. Aí eu tive que trabalhar. Eu trabalhei durante 1 ano e 7 meses. Fiz um curso técnico e assim eu consegui pagar cursinho para me poder ter um algo a mais para poder passar, né? E assim passei. E minha primeira opção era ciência da terra, né? De cara, geologia, engenharia florestal, e eu deixei a geografia como segunda opção, né? Por outro interesse que eu tinha muito em cartografia. Então essa foi o que me norteou, esses 3 cursos: engenharia florestal, geologia e geografia, e acabei passando em geografia, né? E assim, para dissolver a ambição em querer estudar a ciência da terra, eu gostei mais das disciplinas referente à ciência da terra dentro da geografia, né? E assim, desde sempre eu tinha uma visão da universidade como um local de oportunidade, né? Sempre eu ouvia muito dizer, tem que fazer um curso superior para ser melhor na vida e tal, crescer, desenvolver. Então eu já fui com essa visão, né, de oportunidade. Realmente hoje eu não vejo assim por um lado tão questão material, mas sim questão do conhecimento, né? Ela é sim um local de oportunidade, né? Até pelo que a gente pode promover de ciência e compartilhar conhecimento e tudo mais. E assim, tudo isso daí foi repleto de dificuldade, né? Em relação a passagem de ônibus e tudo mais. Acho que eu e o Milton, acho que a gente é um dos que moram mais longe do campus, né? Então, assim, a gente tem muita dificuldade de locomoção. Ouvindo vocês falando, deu pra perceber que em relação à estrutura da escola, realmente é uma coisa bem díspare, né? Mas já se tratando da estrutura, da grade curricular e da forma que os professores são direcionados a dar aula, é uma coisa que se torna meio que homogênea, né? É um plano que faz com que o professor não engaje o aluno a pensar fora do vestibular. Não pense fora dessa caixa de memorizar conteúdo, escrever de acordo com regrinhas pré-dispostas ali e seguir nesse caminho reto, sabe? Por isso que também deu para perceber que, de certa forma, todo mundo chegou na faculdade zerado, assim, né? Da mesma forma que alguns aqui chegaram no ensino médio, vendo que, caramba, da oitava série pro primeiro ano do ensino médio, no avanço do conteúdo, a dificuldade do conteúdo mudou muito. Essa sensação eu tive entrando na faculdade, tipo, de redaçãozinha, questões ali de marcar ABCDE, eu passei a ter que escrever artigo e fazer mapa, e aí ler, e referência, e ABNT. E esse choque, ele é muito interessante justamente porque ele abre essa discussão sobre esse diálogo, na verdade, entre a gente pensar o que é a universidade, o que chega até a gente, né, como universidade, e o que é na realidade, né? E como esse projeto educacional, na verdade, faz a gente modelar da nossa cabeça, né? Durante o meu ensino médio, eu não lembro exatamente de professores falando bem da universidade. Assim, existia, claro que não era, né? Todo mundo ficava falando mal da universidade. Eu tô falando no sentido de falar a realidade, sabe? Todos eles falavam que era horrível, que era muita greve, que era dificultoso. Um dos professores de geografia que me fez fazer geografia, ele falou que ele desistiu umas 3, 4 vezes durante o curso, a graduação dele, né? E aí os outros professores falavam que, bem, era tudo bem querer entrar na universidade, bom seguir seu sonho, mas provável que não te dê dinheiro. E aí, na minha cabeça, caramba, como assim? Não vai me dar essa rentabilidade, sendo que é o ensino superior, sabe? É um choque muito pesado, assim, imaginar
justamente sobre essa questão de relação entre expectativa e realidade, sobre nossos sonhos e projetos com a realidade, é muito pesado, sabe? Acaba que vira uma questão de você se entender o seu processo, entender o processo que está em volta de ti e ver se, pô, eu quero fazer isso porque eu tenho condições de fazer ou se eu quero fazer isso só pelo dinheiro, sabe? Tipo, diminuindo a escala aqui pra geografia, é basicamente, né, e isso, antes de entrar pra faculdade, eu não tinha muito essa noção do quão geografia era uma ciência rechaçada. Quando eu, já adiantando um pouco a história, né, em relação a esse choque do que eu pensava e do que era a realidade, quando eu entrei na faculdade, quando a gente entrou na faculdade, em 2018, foi justamente o ano que geografia tinha sido já tirada da grade de cursos superiores que tinham direito a ter concurso federal. E aí, depois disso, foi uma cambada de consequências de desgoverno e ações que só rebaixaram a geografia e qualquer geotecnologia e qualquer ciência da Terra, qualquer coisa que tivesse envolvida ali. Então, hoje em dia, eu já vejo que é realmente uma questão de não só essa questão romântica, né, porque ainda tá aqui dentro de mim, não sei vocês, de fazer ciência, de produzir coisas, mas uma questão de lutar contra esse processo. Eu queria saber de vocês sobre essa questão. No ensino médio, existia algum professor que já dava essa direção de como seria a universidade, sobre, tipo, te falar, tipo, se liga em relação à carreira profissional, ver se esses cursos que tu tá querendo se aproximar tem algum tipo de oportunidade aqui, ou vocês já estavam engajados a seguir a geografia ou seguir alguma coisa relacionada? Começa o ensino médio, é aquele padrão. Enem. Coloca em cursinho, estuda e tentar entrar em alguma faculdade. No meu caso, eu não fiz cursinho. Meus professores sempre falaram para eu mirar em uma universidade pública. Eles não eram daqueles de falar mal. Eles falavam até muito bem, porque a formação toda deles foram a partir da rede pública. Então a minha mira sempre foi nesse sentido. Agora, se tratando sobre carreira profissional ou o que estava por vir, isso daí, pelo menos na minha escola, foi muito zerado. Eu não tinha nenhuma noção a respeito de carreira profissional que eu teria seguir. Todo mundo tem em mente aquilo, ok, direito e medicina, pronto. Tirando essas duas faculdade, o restante é muito, como poderia dizer, é obscuro, assim, ninguém fala a respeito de carreira, a respeito das dificuldades, a respeito das perspectivas, e não tem isso. Pelo menos em geografia, eu tinha mais contato com a professora e com os estagiários que eu mencionei. Eu faço geografia, bacharelado, e todos eles eram de licenciatura. E no nosso caso, até hoje tem aquele debate, pode ser debate, sobre tu se formar em geografia, só dá pra te arranjar emprego se tu ser professor. E a galera do bacharelado. E quando eu escolhi essa opção de curso, eu tinha plena noção disso daí. Eu escolhi até porque lecionar não é algo que eu gosto. Pelo menos não é algo que eu almejo lecionar pro ensino médio, só se for pro ensino superior. Eu acredito que a gente compartilha muito do pensamento das pessoas que, eu digo aqui no caso, as pessoas que entraram cursando o ensino médio com a escola pública, porque digamos que primeiro e segundo ano não foi nada de Enem, assim, eu digo nada no sentido de, você tem que estudar pro Enem, você tem que se dedicar pro Enem, você tem que pensar pro Enem. Eu diria que foi um impacto bem grande quando eu entrei no terceiro ano, quando as coisas, basicamente as pessoas falaram assim, se tu não passar no Enem, tu sabe que tu vai ter que trabalhar, tu sabe que vai ter que dar algum jeito pra tua vida, porque eu tenho Enem, ainda mais na minha cidade que tem muita opção de fazer, do que fazer exatamente. Ou tu segue um curso da universidade daqui da cidade, ou tu vai para Belém, que é onde fica a UFPA. Eu entrei no terceiro ano com esse pensamento de que eu preciso passar, e a qualquer custo, ou pelo menos me dedicar ao máximo. E enquanto há até alguma influência de pensamento de um professor e de noção de universidade, tive bem pouco mesmo. Eu tive uma ou duas que me falavam assim, olha, tu tem certeza que tu quer fazer isso? Porque tu sabe das dificuldades, tu sabe que tu vai entrar num curso que é pouco popular, assim, por assim dizer. Porque querendo ou não, ver poucas pessoas querendo cursar geografia, que me falaram muito bem isso. Mas eles também ressaltaram que, se tu quiser entrar mesmo, te dedica, estuda, vai conseguir. E eles sempre me falaram muito bem na universidade. Não é algo que eu falo, meu Deus, é um monstro que
que é o monstro que sempre tinha greve, coisa do tipo. Não, a gente sempre fala, não, a universidade é legal, é só tu se dedicar e que coisas funcionam, entre aspas, né? Que a gente falava, mais ou menos, porque tinha certas greves. Mas era isso, não tinha muito o que fazer. Eu tinha que cursar a universidade, até por uma certa obrigação, mas obrigação própria. Digo, eu que botava isso na minha mente do que algo que eu tinha que fazer, porque eu tinha esquematizado desde o ensino fundamental. Eu tinha que fundamental, ensino médio, passar na faculdade. Era isso meu plano. Eu também não tive muitas experiências com professores falando mal da universidade. Na verdade, eles falavam bem pra gente querer entrar na universidade pública, principalmente em universidades públicas. Então, eles sempre diziam pra gente que o nosso foco era entrar em uma universidade pública, por ser mais conceituado também, né? Eu lembro muito bem quando, em um colégio que eu estudava, vieram algumas universidades particulares dar uns folhetos pra gente ver o que a gente queria cursar e tudo mais. E o coordenador, ele fazia muita cara feia para todos os papéis que a gente pegava para as universidades particulares, porque o nosso ensino era muito pesado. Então, o nosso foco, e também porque isso conceitua um colégio, né? Ter vários alunos passando em universidades públicas conceitua muito o nome de um colégio. Então, apesar dessa questão de falar que a gente tem que fazer o que a gente quer, não importa dentro de qual universidade você passa, estar dentro de uma universidade pública é muito importante, assim. O ensino, ele é completamente diferenciado, principalmente academicamente e cientificamente. A experiência, ela é completamente diferente. Eu falo isso porque eu tenho parentes que fizeram universidade particular e, assim, não sei se são todas, mas é que eu tenho contato, né? Parecia mais uma extensão de um colégio particular. E dentro da universidade eu tive um impacto muito forte com essa diferença. Como o Ian falou no início, a gente entra muito cru. Então a gente não sabe o que a gente está fazendo, principalmente pesquisando. Tem que ter fonte. Você vai fazer trabalhos com um padrão, e quando a gente fazia trabalho em colégio, eu pelo menos não tinha isso de eu tenho que formatar dessa forma, desse jeito, eu tenho que mostrar fonte para tudo que eu falo. Então é bem impactante assim, e sem contar a rotina. Os meninos falaram, o Milton e o Gabriel, que eles estudam muito longe do campus. Então, a rotina, ela é muito cansativa. Para quem já mora perto, para quem mora longe é muito mais. Às vezes, a gente tem aula em momentos que a gente não esperaria ter, porque o professor teve algum tipo de imprevisto na casa. Às vezes você não tem aula, mas não é porque o professor não quer dar aula, é porque o professor está impedido por alguma coisa, por algum trabalho que ele tem que fazer. Então é muito agitada, é cansativa, mas à medida que a gente vai se acostumando, eu acho que se torna um pouco, não vou dizer mais fácil, porque não é fácil para ninguém, mas é um pouco mais maleável e a gente vai conseguindo levar, se a gente está bem, claramente, psicologicamente, para fazer isso. Que é um outro assunto muito, muito importante, que a gente sempre fala, eu acho que nas rodas de amigos, e os professores também debatem algumas vezes, que o psicológico dentro da universidade, ele é muito importante, porque se tu não tiver com a cabeça no lugar, as coisas, elas tendem a ocorrer de uma forma muito, muito mais dura, e tu não consegue avançar. Bom, como a Carol falou, é importante também ressaltar a questão desse discurso dos professores sobre a universidade. No meu caso, não foi semelhante ao da Carol, que não era algo negativo, era assim positivo. Sempre procuravam incentivar mais os alunos para cursarem nas universidades públicas, e até mesmo o porquê de cursar essas universidades seria como uma forma trazer uma ideia de garantir o status quo na sociedade, que conseguiria garantir em algum lugar no mercado de trabalho e conseguiria futuramente ter uma estabilidade entrando no mercado de trabalho. Não citaram sobre entrar na vida acadêmica, que se pouco fala.
Ao invés disso, se procura incentivar mais a fazer a entrada com o processo seletivo adotado mais ultimamente pelo Enem. E então, isso cai também no que eu também pensei sobre a universidade, que poderia me garantir algum futuro certo, sendo que me trouxe mais incerteza ainda. A gente poderia falar que é um tiro no escuro, né? Quando as pessoas tu quer fazer um curso e tu não sabe o mercado de trabalho dele. Tu gosta daquilo que tu vê, mas tu não sabe o que te espera pela frente. E as pessoas não sabem te responder ou nem falam sobre isso. Então, isso gera incertezas, inseguranças e, infelizmente, é um tiro no escuro que a gente dá e que a gente só consegue responder, ou às vezes não responde dentro da universidade. É muito isso, porque no meu caso aqui, puxando pro meu caso, realmente não tive literalmente zero experiência de pessoas que passaram na universidade da minha família. Tipo, eu não tive menor contato com pessoas que, eu sei como é que é isso, eu já passei uns anos lá, eu sei como é que funciona. Então, eu entrei literalmente sem saber nada. Eu fui pra Belém sozinho, eu não sabia como é que chegava até a universidade até o dia. Eu descobri um dia antes, uma noite antes de como chegar na universidade. A visão era muito baixa do que seria a universidade pra mim. A gente tem aquela visão glorificada de que era a maior do norte, a universidade, era algo público. É porque eu só podia fazer algo público. Algo particular não estava nem em cogitação. Era público ou público. Então eu não tinha essa visão de uma pessoa que, pelo menos da pessoa da família que, se funciona, vai por aqui, chega em tal lugar, te liga nisso, ou presta atenção em como tu vai se adequar à rotina de estudo. Eu tive que ir me moldando com o passar do tempo, moldando a como chegar mais cedo. Eu literalmente tenho algo intrínseco em mim ao quanto ao horário. Eu sempre tenho muito fixado no horário, que era o que moldava o meu dia. Era algo que chegava pensando em que horas eu ia voltar, como eu ia voltar. Então, sempre tive muito isso em mim. E até da questão da saúde mental, que a Carol apontou. Porque eu tinha que ter isso muito bem, porque às vezes eu passava, 2 horas voltando, e era meio frustrante, porque eu tava muito cansado, eu não conseguia pensar mais em nada. Que a não ser chegar em casa e dormir, mas eu tinha que estudar alguma coisa. E essa visão sempre foi passada pra mim desde o ensino médio. Mais no terceiro ano, quando a gente fixou bem isso. A gente fala, tu vai ter tais dificuldades, porque tu mora em Barcarena e tu tá muito longe, e tu precisa realmente te dedicar. Se tu quer mesmo fazer isso, sabe que tu vai ter isso de dificuldade, tu sabe que vai passar raiva todo dia de manhã, 4h30 da manhã, 5h30 da manhã, eu não consegui passagem, porque assim como você vai ter, quando você vai estar lá de manhã tentando pegar uma passagem no barco, vai ter 50 alunos querendo pegar 5 vagas em um barco de 5 vagas que a prefeitura oferece. Então era isso, eu tinha que acordar muito cedo, eu tinha que estar lá passando sono desde manhã, quando meus colegas, pelo menos a maioria deles, estavam lá dormindo, e eu sabia disso, que uma dificuldade que eu ia ter. Então, assim, as dificuldades no ensino médio foram muito bem passadas, eu sabia do que eu estava me metendo. Isso eu até agradeço aos professores, porque eles também estudavam, eles eram de Barcarena e para a universidade em Belém. Eles falam, tu vai passar essa dificuldade, tá ligado, né? Tu sabe que tu vai passar isso. Então, bem que tu vai te meter, realmente tu quer esse curso, tu quer isso pra tua vida, tu quer essa vida de universidade, que tu vai passar muita raiva, mas vai ter muita coisa boa pra ti, tu pode ter certeza. Até isso, eu separo em 2 caminhos, assim, tentando organizar bem. Eu separei em 2 visões. A do cursinho, foi o que eu fiz, ensino médio da escola, do colégio que eu tava fazendo. O cursinho era realmente uma máquina de decoreba. Tava bem nítido, uma máquina de decoreba, e enquanto eu tinha que, por obrigação, passar. Na escola não, a escola era a mais suave em relação a quanto passar ou não. E eu tentava muito bem regrar isso, apesar de eu não conseguir muito bem às vezes, mas eu tentava regrar. Tentava suprir essa ideia de tava tudo bem não passar, apesar de que eu ia ficar muito incomodado se eu não conseguir passar de primeira. Mas eu tentava fixar isso na minha mente de que tava ok, tudo bem, um ano tu não conseguir passar, porque era o teu primeiro vestibular, era a primeira contato com o Enem, porque se eu falei, eu só fiz o Enem uma vez, da vez que eu fiz eu passei. Então eu tinha zero contato com experiência de prova, zero noção de tempo, de como calcular meu tempo enquanto eu resolver as questões e tudo mais do Enem. Então, basicamente era muito um tiro no escuro pra mim. Eu tinha que ir lá e fazer.
e se desse, era pra dar muito certo, tinha que dar certo, senão eu ia ficar um pouco frustrado e isso ia me desanimar com o tempo. Era basicamente muito um tiro no escuro pra mim. Não sei se foi para outros que fizeram particular, também aglutinavam muito essa noção de não demorar muito para resolver questões no Enem. Tipo, só ter 3 minutos, aí ficar em dúvida, passaria de outro. E um tópico importante que a Carol falou também da saúde mental é que realmente a faculdade, ou até mesmo o ensino médio, são fases que vão realmente fazer um teste para o teu psicológico. Se vai estar bem firme ou se em algum momento ele vai ficar fragilizado. Aí, então, algo que eu me lembro de um professor de física que tinha me falado que em qualquer curso que é direcionado para os alunos, qualquer curso que for fazer, tu vai ter algumas chateações com professores, vai se frustrar, mas tenha certeza daquilo que tu queira fazer também. Eu não sei vocês, mas eu não tive uma referência próxima minha que poderia dizer o que era a universidade. Tanto que, eu acho que nem para vocês também, todo mundo teve esse choque da transição do ensino médio para a universidade. Eu não gostava no ensino médio nem de estudar em escola longe, tanto que eu sempre optei por estudar perto, na escola do bairro. E eu também deixei de fazer cursinho por questões logísticas também, porque eu realmente não gostava de me transportar. E, de repente, eu passo numa universidade que é no outro canto da cidade. O primeiro choque que tem é o de rotina. Eu precisei começar a acordar cedo, dormir cedo também, me organizar. Uma coisa também que mudou bastante é a minha maneira de aprender. Quando eu entrei na universidade, eu posso afirmar com toda certeza que eu aprendi a estudar, porque no ensino médio tem muito aquela questão de decoreba mesmo. Imagina a noção que a gente tem da geografia do ensino médio para a geografia da faculdade. É muito diferente. Se eu comparar, assim, parece que não tem uma coisa a ver com a outra. Imagina isso do estudante do ensino médio, de escola pública, que a primeira semana já está em choque, porque entra em contato com várias coisas diferentes, pessoas diferentes, com outras visões, uma logística totalmente diferente, principalmente a respeito de trabalho acadêmico. No ensino médio, eu acho que só foi um professor que chegou a cobrar algo parecido com a DNT. Agora o restante, não. Tanto que nas primeiras semanas ainda fiquei em dúvida a respeito disso. Certo que os professores eles não cobravam, porque sabiam dessa dificuldade da gente. De fato, todo mundo era carente dessas normas técnicas. Até hoje, tipo, é sempre necessário tu pesquisar, porque vive alterando, enfim. E isso foi um choque que eu posso descrever. Isso sem mencionar a questão psicológica também. Imagina, tu no ensino médio, tu tem a pressão do Enem, claro, mas não se compara à frustração que tu acaba tendo quando tu entra na universidade, quando tu começa a se questionar. Uma coisa é tu se achar até acima da média durante o ensino médio, agora na universidade tu percebe que tu sabe de nada. É um choque que eu, pelo menos, tive. Bem, até aqui a gente já reuniu várias histórias e experiências de como a gente começou no ensino médio enquanto estudante, quais eram as nossas visões sobre a universidade, sobre o mercado de trabalho, sobre o ensino superior. O pessoal falou sobre como foi a interação da geografia com eles durante o ensino médio, como era em relação aos professores, como eles deram esses encaminhamentos, como eles abriram essas visões sobre seguir no ensino superior, universidade, enfim. A gente chega num ponto crucial aqui do episódio que fala justamente sobre o vestibular, a dificuldade que a gente teve e como foi a experiência de chegar até o dia do listão, quando saiu o resultado, quando a gente viu nossos nomes ali e como foi esse impacto. Pra mim foi assim, eu quando cheguei a fazer o vestibular não foi a primeira vez, já havia feito o vestibular desde o primeiro ano, mas eu tava de certa forma frustrado, já tinha passado por um ano de cursinho, e aí eu não
não fui, de certa forma, numa ansiedade para fazer. Eu só fiz a prova e aí, se eu passasse, eu tava passado, tudo bem. Se eu não tivesse passado, vida que segue, eu iria para outro lugar, não iria fazer mais cursinho, ia tentar um ensino técnico, ia, enfim, trabalhar, o que fosse. Não iria me preocupar com isso. Assim, falando aqui, parece que foi muito tranquilo, mas na realidade realmente tinha, enfim, mil pressões e ansiedades e crises existenciais, enfim. Quando eu peguei o resultado, eu tava num curso de design gráfico que eu fazia, meu celular tava descarregando, e aí de uma pessoa que não tava nem aí pro resultado, eu comecei a ter ataque de ansiedade, comecei a suar frio, e quem me falou do resultado foi um primo meu. Ele me ligou e tal, quando meu celular tava descarregando, ele falou que tinha ouvido no rádio que tinha passado. Parece que em volta de mim tudo tinha parado, o professor tinha parado de falar da aula, eu tava teso na frente do computador, porque tudo veio à tona, sabe? Esses anos, essas experiências que o pessoal falou, que a gente compartilha também, de certa forma, veio tudo de uma vez só na minha cabeça na hora. Beleza, eu passei, como é que vai ser? Eu vou continuar? Eu vou desistir? É geografia? Putz, mas tem o mercado de trabalho, tem todas essas dificuldades, o transporte, a minha falta de experiência com a universidade, será que eu vou me arrepender de fazer? São 4 anos, e aí, obviamente, né, não existia nem sinal de pandemia naquele período, e que é o outro desenrolar pro próximo episódio, inclusive. Enfim, eu tava ali entupido de coisas e questões, mas eu decidi entrar na faculdade, e aí já passando para um próximo ponto, né, que eu queria saber de vocês, além, né, desse momento de saber que vocês passaram na universidade, como é que foi o ponto em que vocês, beleza, eu tô lá, agora eu vou me matricular e eu vou começar a me inserir nesse meio. Eu lembro que no dia da matrícula, eu fui sozinho, né, fazer matrícula, eu fiquei extasiado, porque a universidade a qual eu nunca tinha ido de fato, né, nunca tinha convivido ali naquele espaço, eu nunca tinha vivenciado de fato aquele espaço, era algo grandioso, tudo era grande, a quadra era grande, o portão da FPA é enorme, e o campus é enorme, são quilômetros e quilômetros de prédios e gente fazendo ciência, era um mix de medo com ansiedade, com euforia. E aí, no decorrer do processo do dia, né, eu comecei a baixar, e aí começou a vir essas quebras de expectativa. Eu lembro que o Paulo, a gente compartilha desse nome aqui, na época ele era representante, né, um dos presidentes do Centro Acadêmico de Geografia, da FPA, ele começou a jogar em cima da gente, olha, vocês entraram, que bom que vocês entraram, felicidade pra todo mundo, vamos comemorar, mas assim, corte na ciência, problemas de administração, enfim, infinitas pautas políticas e professores e grades e, enfim, começou a quebrar várias expectativas, e nesse dia eu lembro que foi outro ponto também, que depois dessa fala toda, de toda essa, né, do dia inteiro, na verdade, né, da gente conhecer o campus, conhecer os prédios, eu comecei a parar pra pensar que não era nada de romântico. A minha cabeça lá do ensino médio tava em outro lugar, porque ali não condizia em nada, na verdade, não era romântico, não era maravilhoso, não era promissor no sentido de ser, desse sentido esperançoso, sabe, de que ali tava um caminho de oportunidades e dinheiros e, enfim, Nobels. E eu queria saber de vocês, como é que foi essas experiências aí, essa vivência já do momento que vocês souberam da entrada na universidade até esse primeiro momento já inserido dentro da FPA. Eu tenho certeza que foi uma das poucas vezes que eu utilizei o rádio do celular, né, pra ouvir o listão, né, o famoso listão do FPA. E logo depois eu fui atrás de um jornaleiro e comprei um jornal com o nome e tal, tudo mais. E assim, foi um sentimento de muita alegria, né. Eu já era a segunda vez, né, então eu já tava meio ansioso também pelo ser aceito. E assim, na primeira impressão que eu tive da universidade era justamente esse banco de oportunidade, né? Podia crescer e desenvolver. E assim como Ian, eu tive o choque, né, da área, de tu saber que tu vai ter que estar sempre em constante evolução e tu vai sempre ter um querer maior que os outros cursos, né? Porque a geografia é puxado, né? Não é tão simples assim como pensam, né? E principalmente quando tu não tem um mercado de trabalho tão amplo na questão do bacharelado. Tu tem que buscar, tu tem que fazer a tua profissão. Então, assim,
essa escolha pesou muito, né? Porque eu já tinha pesquisado sobre a questão do bacharelado, licenciatura, eu passei também licenciatura pela Universidade do Estado, só que eu decidi fazer o bacharelado mesmo, né? Eu concordo com o Joab em não ter tanta aptidão assim, acho que para dar aula, licenciatura, para ensino médio, ensino fundamental e tudo mais. E para essas coisas eu acabei entrando pro bacharelado, né? E assim, eu pensei na universidade como algo que pudesse crescer tão rápido, né? De tudo que vem na cabeça de um jovem, né? Vou entrar lá, vai lá ganhar dinheiro e tudo mais, mas não é bem assim, né? Até hoje acho que poucos têm uma renda maior que R$ 1.000 ou maior que R$ 500. Então muita luta, né? Então também essa questão dos cortes de política, administração, tanto da questão de governo quanto da própria faculdade, né? Isso ele acaba enfraquecendo a vontade de querer estar no curso, né? Mas mesmo assim, acho que a maioria ele ainda persiste, né? São um bando de alunos teimosos, né? Então a questão do acolhimento, eu me senti muito bem acolhido, né? Sempre tem aquela semana de introdução ao curso, né? A gente vai conhecendo todas as áreas. Foi ali que eu acho que me encontrei numa área que eu estudo, pesquiso até hoje. E é isso. Quando eu recebi o resultado, até dias antes, eu tava muito nervoso, porque a minha primeira prova do Enem, eu não tinha experiência, eu tava com muito medo, eu tava realmente com muito medo de não passar. Tipo, uma semana antes do resultado, eu tava suando frio, eu tava com muito nervoso, e chegou no dia, basicamente não dormi, um dia antes eu não consegui dormir, eu acordei de manhã, eu madruguei, e eu tava muito nervoso, suando frio, porque era a prova. Que não, naquela etapa da minha vida, era a prova que eu tinha que fazer. E chegou o momento do resultado, eu escutando no rádio, porque tinha essa pressão também de escutar agora o rádio e tu, talvez tu escutar teu nome, mas depois tu escutasse, tu só vesse na lista. Mas na hora eu escutando meu nome escutando a lista, o listão e tudo mais, eu escutei meu nome, então a primeira coisa que veio na cabeça foi, meu Deus, que alívio. Eu consegui passar essa etapa. A primeira coisa que eu fiz foi, foi ir pro cursinho comemorar, porque aquele dia eu fiquei aliviado. Eu basicamente fiquei aliviado naquele dia. Não sabia, não tinha outra coisa pra pensar no que alívio. E nos próximos meses sucederam foi basicamente estresse em conseguir os documentos, em cada dia que passava, se eu não conseguisse tal documento, a falar, então eu não entrei na universidade, tipo, não tinha nada certo ainda. Não sei que eu conseguisse todos os documentos. E foi muito estresse, um mês ou dois de muito estresse, de todo dia vendo se estava certo o documento, andando atrás. E foi um pouco estressante esse pré-entrada na universidade. Foi onde eu diria que eu tive essa sensação de estresse com a universidade, os primeiros impactos assim de estresse. Aí assim que eu entrei, eu consegui todos os documentos, ainda não tinha certeza do que eu consegui lá da homologação, em que eu acabei encontrando alguns de vocês também. Eu cheguei lá, tava muito nervoso no dia também, isso foi bem decorrente. Fiquei muito nervoso, eu chequei todos os documentos antes de entregar pra moça que tava fazendo a checagem do documento e tudo mais. Eu entreguei o documento, vi que tava tudo certo, aí de novo, mais um alívio. E aí a partir daí foi entender a universidade, porque eu não tinha... Tava me maravilhando com a universidade, como o Ian disse, que Deus é a universidade. Eu tava basicamente muito nervoso em entrar nela. Eu queria ter essa certeza de ficar aliviado. E assim que eu consegui, eu basicamente esperei e entendi. Ok, a universidade é isso aqui. Ela é grande, tipo, maior do que eu, entende? Maior do que tudo que eu já tinha visto na vida. Em termos de estrutura acadêmica em si. O que eu tô dizendo aqui é, meu Deus, tem laboratório, tem quadra, tem ginásio, tem prédio. Em um lugar só, e eu fiquei, meu Deus, eu tô maravilhado com isso. Ao mesmo tempo eu tava com muito medo, porque eu sabia que eu tava meio que sozinho lá. Era uma questão que me acompanha muito, que é sou o único barcarenense, então eu ficava sozinho. Então acabou meio que isso tava fixado na minha mente, pelo menos no início. E aí logo eu encontrei com o Paulo, que o próprio Ian disse. Ele me passou uma visão bem básica do que seria pra mim, do que tu entrou na cidade, mas tu sabe que agora tu vai enfrentar novos desafios, mais complicados, e que vão te fazer te estressar um pouco mais do que tu já tá estressado. Aí por agora, na primeira semana, te acalma. Te acalma e aproveita que tu conseguiu e tu sabe que a tua vaga tá garantida
agora. Então, pra relaxar e aproveita o dia. Isso que eu não fiz, eu não aproveitei o dia, eu tive que voltar pra minha cidade logo em seguida, então eu basicamente não aproveitei o primeiro dia de universidade. Eu só fui aproveitar a primeira semana em si, lá a partir do dia 12 e tudo mais. Assim, foi com muito estresse, tipo, tinha que acordar, eu tinha que me adequar a como chegar na universidade e tudo mais. Assim, foi bastante estressante esses meses assim que decorreram antes de entrar na universidade, porque eu tava muito nervoso e eu não sabia como lidar com a situação. Então eu fui na cara e na coragem de como eu ia tentar resolver esse problema. E isso é a minha experiência as primeiras impressões da universidade. Eu não sabia, eu tava muito nervoso, mas tinha que ir, sabe? Eu tinha que dar cara, ou felizmente. Eu lembro benzinho da sensação. Eu tava jogando RPG eletrônico, aí começaram a me mandar mensagem no grupo da turma do terceiro. E foi nesse momento que, eu vi lá, estavam chamando pra ir na escola os calouros. Aí tava o meu nome e de mais 2 amigos. Então eu coloquei uma camisa e fui lá pra escola. E todo o processo, a ficha ainda não tinha caído. Eu já tava careca, cheio de ovo na cabeça, com trigo, coloral. Eu olhava pro meu amigo Carlos e pensava, mano, um dia desses, antes do Enem, a gente tava jogando GTA juntos. E um tempo depois, estamos comemorando essa também, juntinhos, né? E basicamente essa foi a minha experiência. A ficha mesmo só foi cair, eu acho que à noite. E no restante do dia eu fiquei chocado, sabe? Mas eu só dando um fechamento aqui, que eu acho que o Milton resumiu bem o que todo mundo sentiu nesses primeiros momentos entrando na universidade. Na verdade, primeiramente ouvindo seu nome, ou não ouvindo, lendo, enfim, alívio. Parece que sai um mundo, assim, cai um mundo das suas costas e passa um filme de tudo que a gente viveu para entrar ali. Tanto dificuldades próprios estudos, mas dificuldades pessoais, problemas, coisas que as pessoas falam pra gente ao longo desse percurso e, assim, sente muito alívio. E logo em seguida do alívio, a gente sente a pressão de juntar todos os documentos para passar por aquela triagem, não sei como se chama o nome, mas juntar todos os documentos para a gente realmente estar dentro da universidade. E é muito bom. É estressante, mas é muito bom passar por esse processo e encontrar pessoas que também escolheram os mesmos cursos que a gente e trocar experiências, falar sobre coisas. A Semana do Calor, ela foi muito legal. Então, te dão esperança, a gente fala sobre várias coisas. E para mim foi importante também porque eu reencontrei outros colegas meus que escolheram outros cursos e que estavam dentro da universidade já, e alguns outros que passaram no mesmo ano que eu. Então é um sentimento muito, muito gostoso assim, de reencontro e de saber que a gente passou por essa fase juntos e ver a felicidade deles que já estão vendo a gente entrar também e trocar algumas experiências acadêmicas nesse primeiro momento. É verdade, nesse momento onde a gente começa a fazer de certa forma, montar o nosso lobby, né, de amizades e, enfim, saber mais do que a gente do que estaria por vir, né, interessante, é um bom ponto de partida, mas fica para o próximo episódio. A gente termina aqui, então, o primeiro episódio do Geografando Podcast. Vão ter mais 2 onde a gente vai continuar essas histórias, vai continuar contando nossas experiências, outros pontos de vista, só que dessa vez, como foi a nossa experiência já na universidade, como foram o começo das aulas, como foi essa introdução ao mundo da pesquisa, da ciência, política, enfim, luta, resistência e o que mais for por vir. Então fiquem ligados aí que tem mais. Eu queria saber se alguém quer se despedir, pessoal, daí, pra gente encerrar o episódio. Acho que só falar para as pessoas continuarem acompanhando o podcast.
porque vão vir muitas coisas legais que a gente está pensando. Seguir a nossa página no Instagram e escutar muito no Spotify, que vai ser legal daqui pra frente. Sim, é interessante que realmente tem muita coisa para falar, são muitas histórias e muitas experiências, são muitos detalhes, são muitas geografias. Então, algumas coisas vão passar, outras coisas a gente vai discutir lá pra frente, outras coisas vão virar outros episódios e outras pautas. E não esquecer de compartilhar também. Compartilha com todo mundo, a gente precisa de engajamento. Todo mundo tem que conhecer esse rolê aqui. Manda pra todo mundo. Olha, esse podcast é legal, escuta um pouquinho aí. Verdade, mano, só bora. Enfim, esse foi o podcast. De novo, sigam a gente no Instagram, @geografandopodcast. Compartilha esse episódio, escuta muito, coloca em loop, coloca no carro o som e manda por carta o QR Code do episódio. E é isso, a gente tá pensando em muito conteúdo pra fazer, tem muito assunto pra falar, tem muita conversa pra ter. E eu espero que vocês estejam aqui com a gente, produzindo também, compartilhando ideias, enfim. É isso, até o próximo episódio. Tchau!